esperar só mais um minuto, tá? Bem, vou iniciar, tá bom? Uma ideia da aula que vocês assistiram, né? Espero que tenham assistido, é apresentar um exemplo completo, né, sobre programação de comando numérico, usando como referência esta pecinha, né, que eu chamo de robô Sobracom, onde eu descrevo, né, no vídeo toda a fase de planejamento de processo, todos os detalhes do planejamento de processo, a máquina que nós vamos utilizar é um centro de usinagem horizontal, né? Até peguei um vídeo de uma máquina semelhante. A máquina é essa aqui, ó. Deixa eu só colocar em tela inteira aqui. Já está na qualidade máxima. Bem, então é um fabricante alemão, né? Thyssenhiller, modelo NBH70. Então esse exemplo, né, que eu vou apresentar era uma peça que nos cursos ministrados na Universidade Federal de Santa Catarina pelo Grucom era executado numa máquina similar a essa, não com todos os acessórios que essa tem, né? Mas era uma máquina semelhante a essa. Então, só para a gente conhecer a máquina, essa aqui tem um sistema de paletização, né? Onde o operador prepara aqui uma mesa indexada com 8 pallets, né? Um pallet onde a gente fixa a peça bruta, né? Onde essa peça vai ser processada. Então, eu fixo a peça bruta nesse pallet, e esse pallet é alimentado para uma mesa indexada que alimenta a máquina e retira o pallet que está, ou que foi usinado, né, a peça bruta na última usinagem que ocorreu na máquina. Então a máquina tem um cabeçote, né, horizontal, esse aqui, ó, tá bom? Então, exatamente esse cara. E aqui é o sistema de paletização, aqui é o sistema de trocador de ferramenta, né, o magazine de ferramenta. Essa máquina é uma máquina de produção, ela tem inclusive um sistema de troca de todo esse conjunto de ferramentas, né? Aqui ao fundo, depois o vídeo mostra, né? Trocando todo esse conjunto. Enfim, então você alimenta o pallet com a peça bruta, é isso que a gente está fazendo aí no exemplo. Essa peça bruta, né, vai ser usinada, né? Okay? E depois do término dessa usinagem, ela é retirada automaticamente do nosso sistema, que é o trocador, né, de todo o sistema de troca de ferramenta, né? Então a gente consegue fazer toda a montagem da ferramenta fora da máquina, né, e ter diversos magazines de troca. Então uma máquina bastante flexível, né, e que permite a usinagem um setup rápido, né, já que nós podemos fazer toda a preparação da máquina fora da máquina. Preparação das peças brutas, preparação das ferramentas, troca de todo o conjunto do magazine. Então, é uma máquina para produção, né? Uma máquina que existia lá em Santa Catarina, mais ou menos com essa configuração, só não tinha os 8 pallets e nem esse trocador de magazine de ferramenta. Ok? Bem, então a máquina é essa, tá? E o que nós fazemos aqui é apresentar toda a tomada de decisão para que a gente gere o plano de processo. Deixa eu só... Aqui, aqui tem até um exemplo, né, mais completo, só que é um outro modelo, tá?
mostrando a alimentação. Então, é exatamente isso que nós tínhamos lá, sem esse sistema automatizado, né? Troca de ferramenta, né? Tem um sistema de troca de ferramenta, né? Então, toda a programação que foi feita, né? Para trabalhar com uma máquina desse tipo, tá? Modelo inferior, né? O 170 é o 70, mas é semelhante. Os cones ISOs, né? Enfim. Detalhes aí do CNC com todos os seus eixos, né? Então, X, Y, Z, todos os eixos indexados, enfim. Bem, então, a ideia, né, é mostrar todo o planejamento de processo associado aos volumes de material que nós temos que retirar desta peça bruta. Então, né, o videozinho, né, aqui, ele detalha isso, né, em termos de uma série de figuras, né, de desenhos de processo. Então, isso aqui é essa Thiessen-Hiller, né, a máquina no centro de usinagem horizontal. Isso aqui é aquele sistema de paletização. Sobre o sistema de paletização, nós temos o nosso dispositivo de fixação, que é uma mesa indexada com 3 castanhas, onde a peça vai ser fixada, né? Uma peça, deixa eu só mudar aqui, a peça que nós vamos utilizar, a peça bruta ela já vem preparada, né, com esse diâmetro de 50 para ser fixada na mesa da máquina, né, através daquele dispositivo de 3 castanhas. Então, eu tenho uma peça bruta, né, um comprimento de 150 por 60, em termos de diâmetro, então a peça bruta, ok? E ela tem esse pequeno ressalto, né, esse pequeno diâmetro escalonado, de 50 para possibilitar a fixação. Essa posição é o zero de projeto, então eu explico aqui todo esse zeramento, né, nos slides aqui que eu apresentei anteriormente, e o zero máquina é nessa posição, ok? Então, aqui dentro da máquina, eu tenho o ZM, né, zero máquina, definido pelo fabricante. Então, ele está no eixo X a 225 milímetros da linha de centro do fuso da máquina, que é um centro de usinagem horizontal. A direção Z, né? Okay? Essa aqui, a direção X é essa aqui. E a direção Y é essa aqui, ok? Bem, então nós temos esta posição de zero máquina. Conhecemos a posição do zero máquina em relação ao zero peça. Então, o zero peça está nesta posição aqui, ó, nesta vista, no eixo XZ. E nessa outra vista, no eixo ZY. Enfim, então, para que a gente faça o zeramento da máquina, né, a gente tem que achar a translação de coordenada para tirar o sistema de coordenada do zero máquina e levar para o zero peça. Então, em Y é 109,5. Em X é 225, né, já que o zero máquina está aqui e o zero peça está aqui. E em Z, o zero máquina em relação ao zero peça estão na mesma posição em Z. Então, em Z é zero, ok? Então, com isso aqui, nós temos a definição do zeramento que eu vou apresentar mais à frente, dentro do código G, né? Associado à programação. Então, a gente vai fazer toda a programação em relação a esse ponto, que é o zero peça.
Só que para zerar a peça bruta na máquina, nós temos que conhecer essas dimensões em Y, em X e em Z, que é 109,5 em Y, 225 em X e em Z vale 0. Ok? Bem, então aí eu apresento toda essa tomada de decisão, todos esses detalhes, né? Falo que eu vou usar, né, o G54 para fazer o zeramento. Enfim. Até um outro eixo aqui que eu esqueci de falar, que é o eixo B, é um eixo indexado. Este pallet gira, então essa máquina tem 4 graus de liberdade, né? X, Y, Z, e tem uma orientação em relação ao eixo cartesiano Y, né? Que é a rotação, o giro, né? Então, esse eixo B é este aqui, ok? Em relação a Y. Então, a mesa gira, né? O pallet gira. Então, eu posso fixar a peça aqui, usinar a frente da peça e depois girar 180 graus, né? Sem soltar a fixação da peça e colocar a traseira da peça na frente do fuso e usinar a traseira da peça. Então, é isso que nós vamos ter que fazer, né? Por quê? Porque a nossa peça tem essa geometria, né? Então, aqui são as regiões, os volumes de material que eu vou remover: A inferior, A superior, rosto, B superior, B inferior, marcação das letras e as furações e o rosto do robô. Ok? Então, todos esses volumes que nós vamos trabalhar em relação à peça bruta e a peça acabada. Então, eu tenho a peça bruta, a peça acabada, né? E o volume A vai ser o volume da peça bruta menos o perfil da peça. Então, vai ter um volume A aqui que eu vou ter que remover. Depois, um outro volume A, né? O rosto. Aí, depois, eu tenho que girar a peça. Eu vou usar o eixo B da máquina para girar 180 graus. Aí, eu faço a usinagem do B superior e o B inferior, com uma determinada ferramenta. Vai ser uma ferramenta, uma fresa de topo, com um diâmetro de 35, para usinar no único passe de usinagem, né? Eu removo o diâmetro de 35, que coincide com esta cota de 35. Bem, depois, para fazer essa outra região da frente, né? Do peito do robô, eu tenho que trocar de ferramenta. Aí nós vamos usar uma outra ferramenta, que é uma broca de centro. Essa broca de centro vai ser utilizada para fazer a marcação de relevo das letrinhas e vai ser utilizada para fazer a furação do peito e o rosto. Ok? Bem, o que nós não vamos fazer nessa usinagem é o capacete do robô, essa região circular. Isso aí vai ficar como dever de casa para vocês, né? Quem quiser pode tentar fazer essa programação. Como eu estou usando uma ferramenta de 35, eu não vou conseguir fazer o pescoço. Eu vou ter que escolher uma outra ferramenta, uma ferramenta de 5, por exemplo, né, para fazer esse pescoço. Então, o pescoço também fica aí como dever de casa para vocês. Bem, como eu não estou fazendo todas essas marcações, né, bracinho, né, cinturão, carinha do robô com essa marcação. Então, todos esses detalhes, né, ficam como trabalho de casa, né, como quem quiser, para tentar finalizar o robô e deixar com todas estas características conforme o projeto. Então, nós vamos remover o volume A inferior, A superior, o rosto, né, com uma fresa de topo de 35 milímetros. Depois nós vamos girar 180 graus e vamos remover o volume B superior, B inferior.
Depois eu mando a ferramenta para o ponto de troca de ferramenta e troco de ferramenta e escolho uma nova ferramenta para realizar a marcação das letras. Então vai ser uma broca de centro. Então vai ser uma fresa também, né? Uma fresa pequena, né? De 1, 2, 3 milímetros, mas é mais comum o uso, né? Ou termos, né? No nosso estoque de ferramentas, uma broca de centro, né? Do que uma fresa de 1 milímetro. Então ele escolhe, ou de 3 milímetros, como vai ser o caso aqui. Então, nesse caso, a gente vai usar essa fresinha essa broca de centro. Bem, depois eu vou fazer os furos, também com a mesma broca de centro, depois os olhos, o nariz e o rasgo da boca. Aí eu finalizo os volumes de material que eu vou remover. Bem, então tudo isso está sendo descrito no meu plano de processo. Então, eu descrevo aqui a máquina, né? Mostrei os detalhes da máquina para vocês. Mostro aqui a peça bruta, né? Toda essa região aqui em vermelho, né? Identifico todos os volumes, né? Chamo isso aqui de feature de usinagem, associo uma operação de usinagem, crio o workstep, tudo aquilo que a gente viu no modelo STEP NC da aula passada, né? Então, todos esses aspectos, né? Espero que vocês tenham visto, assistido a aula, que eu não vou repetir, tá bom? Eu só vou destacar algumas características importantes, que são os volumes de material em relação à peça bruta e à peça acabada, na frente e na traseira do robô. Bem, depois nós vamos representar o plano de processo numa tabela como essa aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma das formas de se apresentar um plano de processo. Então, a gente chama isso de folha de processo. Então, ela pode ter uma série de campos, né? Aqui está uma folha de processo bem simples, onde eu tenho, né, uma especificação do que se trata nessa folha de processo, então, feito pela Sobracom, descrição do processo, curso de programação manual. Eu tenho aqui uma primeira coluna, que é o número da operação. Então, a gente numera a operação na sua ordem. Então, a primeira operação, depois vem a segunda, depois vem a terceira. Então, eu não posso iniciar pela operação 4. Por quê? Porque isso aqui já é a sequência de usinagem. Então, uma folha de processo define qual é a sequência de usinagem que eu tenho que executar. Depois, eu tenho a denominação da operação. Então, aqui ele faz uma associação, né, de uma operação de desbaste, né, de fresamento de topo, frontal, inferior a. Então, o que ele define? Ele define, né, todos os detalhes associados ao volume de material, que a gente chama de volume delta, que é a feature de usinagem, o material que eu vou remover, e associa a essa feature de usinagem uma operação de usinagem. Então, cada um desses caras aqui, ó, operação de 1 a 9, descrito na denominação da operação, está descrevendo o processo, que é a operação, e o volume, onde essa operação vai atuar. Então, isso aí é o workstep, né? Então, o workstep é uma entidade que está associada à feature de usinagem, que é o volume de material que eu chamo de volume delta, que eu vou remover da peça. E este volume de material vai ser removido com uma operação de usinagem. Então, essa operação é esse nome, ó, desbaste frontal, e o volume é o inferior a. Bem, aí depois ele detalha qual a ferramenta, né? Então, a operação, né? Então, a operação, no modelo de informação que a gente viu, tem ferramenta. Então, ele detalha qual é a ferramenta. Então, as operações de 1 até 5 vão usar a mesma ferramenta, que é a 204.043. Né? Depois, as letras e os furos e a confecção da boca usam uma outra ferramenta, que é a 204.001. Então, são duas ferramentas que ele está especificando para cada um desses worksteps, né?
Então, Workstep, né, com a ferramenta 204.043, que é uma fresa de topo de 35 milímetros, e as letras e furos no peito e rasgo da boca, e furos do rosto, que são worksteppings, que eu vou trabalhar com uma operação com a ferramenta 204.001. Bem, isso aqui é a posição na torre, ou seja, onde eu vou posicionar esta ferramenta, né? É o número da ferramenta. Então, a primeira ferramenta ela vai ser chamada como T1 e a segunda ferramenta T2. E aqui são as condições tecnológicas de usinagem. Então, profundidade. Então, qual vai ser a profundidade que eu vou utilizar? O número de passes que eu vou executar. A velocidade em rotação por minuto que eu vou trabalhar. E o avanço em milímetros por rotação ou milímetros por minuto. Bem, então todo esse detalhamento faz parte do meu plano de processo. Feito isto, né, agora eu vou, né, usar a ferramenta para remover os volumes de material da região A inferior, A superior, rosto, giro a peça, B superior, B inferior. Então aqui tem a representação do fuso da máquina, né, que é o centro de usinagem horizontal, e a ferramenta que nós vamos trabalhar. Bem, então todo esse detalhamento é apresentado nesses desenhos de processo. Aqui é o sistema de coordenada, translação de coordenadas que eu já mostrei para vocês, zero peça para zero máquina. Aqui são os detalhes da montagem da ferramenta, né? Então, a ferramenta 204.043, né? Então, ela vai ser zerada fora da máquina. Vai ser montada em um cone ISO. E ela tem um comprimento desta referência até o gume de corte de 199 milímetros. Esse é o comprimento da ferramenta que eu vou ter que informar para o comando. E o diâmetro do comando, da ferramenta, é 35 milímetros, que eu também vou informar para o comando. Bem, a outra ferramenta, deve aparecer daqui a pouquinho, vai ser uma ferramenta de furação, que é essa aqui, ok? Então, o outro cone ISO. Então, essa ferramenta é montada no mandril, ela tem um diâmetro de 8 milímetros, desculpe, de 3 milímetros, ok? Aqui, ó, 3 milímetros, na região cilíndrica. E depois ela tem uma região cônica, né, já que é uma broca, tem um ângulo aqui de saída do cavaco, né? Aí ela tem um diâmetro de 8 milímetros. Então, aqui é o comprimento do diâmetro de 3, né? Então, a gente vai ter um comprimento até 5 milímetros, né? Tem uma pequena região cônica no início, então alguma coisa em torno de 1 milímetro. Então, aqui nós temos a geometria da ferramenta que nós vamos utilizar. O zeramento dela em relação à referência do cone ISO aqui, né, no zero ferramenta, até a ponta da ferramenta é 164 milímetros. Bem, então isso aí é todo o detalhamento das ferramentas que faz parte do planejamento de processo. Bem, aqui a montagem, né, que eu já expliquei, zero máquina até o zero peça. Aqui é o plano de segurança que nós vamos trabalhar em Z35, que não estava descrito lá naquele detalhe da folha de processo, né, na tabela, mas a gente já viu anteriormente que a operação de usinagem tem um atributo que a gente chama de plano de segurança da operação. Então, a gente tem que definir qual é o plano de segurança onde não tem material da peça, né? Então, daqui até aqui, ó, na peça bruta, já que a peça bruta tem 60 de diâmetro, então daqui até aqui tem 30. Então, eu tenho 5 milímetros, okay, de vazio, né? Z35, que aqui é Z0, Z30 e Z35.
Okay? Então, aqui, onde está essa linha pontilhada, não tem material. Aí eu posso ir com estratégia de aproximação e retração de ferramenta até o plano de segurança, porque é uma região segura. Bem, então aí tem toda a descrição, né, do modelo ISO 14649. Então, a ferramenta, não? Operação de usinagem, tem ferramenta, vai ter estratégia, a estratégia vai estar associada à remoção daquele volume de material em 3 passes de usinagem, por exemplo, né? Uma profundidade de 5 milímetros e uma determinada movimentação de ferramenta de um lado para o outro da peça. A tecnologia, que são as condições tecnológicas, né? E a trajetória de ferramenta, que nós vamos ter que calcular as posições que a ferramenta vai ocupar no volume de trabalho da máquina. Bem, então, basicamente, esta é a ideia, né? Vou mais detalhar, e aqui eu começo a apresentar o código G, né? Então, todo esse material está disponível para vocês, né? Aqueles que quiserem, obviamente. E mais à frente aqui eu começo a descrever o código G, mostrando como é que vai ser feito o zeramento, as funções de troca de ferramenta, enfim. Então, agora vamos abrir as perguntas, já que eu dei uma recapitulada para quem viu e para quem não viu o filme, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é o básico do básico para vocês conseguirem realizar a programação das peças de vocês. Então, espero aí que vocês consigam entender essas tomadas de decisão do planejamento de processo. Bem, então vamos lá. Fernanda, diga. Bom dia, professor. Mais ou menos em 1h30 de vídeo, o senhor fala um pouco sobre o ponto de troca de ferramenta. Eu fiquei um pouco confusa em como é que você determinou esse ponto. É o ponto mais distante, mais perto do zero de máquina? 1h30? Isso, 1h30. Bem, então toda máquina, tá? Esses valores aqui, tá bom? Toda máquina define pelo fabricante, né? Então, essas máquinas que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então, essas posições de referência onde a máquina tem que estar para fazer a troca de ferramenta, vamos ver se tem aqui uma troca de ferramenta aqui, tem que ser, ainda mais nessa máquina, tem que ser uma posição bem específica, senão o manipulador que troca a ferramenta, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um manipulador de troca de ferramenta. Vou tocar aqui para você. Vou voltar um pouquinho. Tem um braço mecânico, ok? Tem esse braço mecânico que retira a ferramenta do fuso e coloca uma nova ferramenta. Então, o que ocorre para esse braço mecânico conseguir atuar? O fuso tem que estar numa posição definida pelo fabricante. Então, ele tem que recuar, né, na direção Z e levar a direção Y até um determinado ponto que vai coincidir com o manipulador, que tem esse braçozinho mecânico com 2 fingers, né, com 2 garrinhas aqui, uma desse lado e outra a 180 graus, e ele consegue pegar a ferramenta do magazine, tá aqui, ó, retirar a ferramenta que está na torre, está no fuso, e fazer a troca. Ele gira. Então, tem que existir uma posição bem definida, né? Que é essa posição que eu estou definindo aqui, ó, em que eu tenho que levar a máquina para dimensões pré-definidas em Z, em Y e em X. Em X é mais para evitar o choque, tá? Mas em Z e Y são esses valores, né, de Y 150 e Z 600. Então, se a gente olhar no filme, né, tá vendo aqui, ó, ele está totalmente recuado,
Vamos supor que essa seja a posição da nossa máquina, né, que é um modelo diferente. Então, vamos supor que isso aqui seja a posição Z600 e na direção Y, né, que é a altura, seja Y150. Como o fuso está na posição de troca de ferramenta definida pelo fabricante, né, então esta definição é do fabricante, tá? Eu não invento, não. Tem que ser nesta posição. Por quê? Porque é nesta posição que o atuador, né, que é esse braço mecânico, consegue fazer a troca, né? Tá vendo aí, ó? Trocou, tirou. Se não estiver em 150 em Y e 600 em Z, ele não consegue agarrar a ferramenta e fazer a troca. Então, essa definição é basicamente a definição do fabricante. Mas como é que você conseguiu inferir pela imagem? Não, isso aí não inferi pela imagem, né? Eu tenho a especificação do fabricante, no manual dele, onde ele fala onde é que fica o Z, onde é que fica o Y e onde é que fica o X, que eu devo levar a máquina para fazer a troca de ferramenta. Então, isso é uma informação do fabricante. Aqui no caso do vídeo, né, eu só estou ilustrando, né? Eu não estou medindo, né? Na realidade, esses pontos de referência, quem me apresenta é o fabricante. Bom, então ele tem um desenho esquemático no manual dele, que ele fala, olha, este é o ponto de zero para troca de ferramenta, ou esse é o ponto de troca de ferramenta. Então, você deve levar a máquina em relação ao zero máquina para a posição Z600, Y150 e X450. Ok? Então, isso aqui eu sei de onde? Sei porque o fabricante, Thiessen-Hiller, colocou lá no manual que a troca de ferramenta tem que ocorrer em relação ao zero máquina, esse cara aqui, ó, eu tenho que mandar para Z600, Y150 e X450. Aí eu posso executar essa troca de ferramenta. Ok? É por isso. Então, não sou eu que estimei, é o fabricante que definiu. Ele foi claro na definição e especificação. Se eu colocar em outro local, eu vou ter um choque do sistema de troca de ferramenta em relação ao fuso, né? Porque ele vai girar, ele vai tentar buscar a ferramenta, ele não vai achar a ferramenta, vai achar a estrutura da máquina e vai provocar um dano para a máquina. Ok? Bem, próximo. Marcos, diga aí. Você é o segundo aí. Oi, professor. Bom dia, tá me ouvindo? Sim. Não, eu estava observando alguns códigos de assim, e a minha pergunta é se existe uma linguagem parecida, uma outra linguagem parecida, ou se cada fabricante faz uma certa adaptação, porque eu estava vendo que tem algumas diferenças de máquina para máquina. Eu fiquei meio perdido nessa questão aí. O código G tem aquela norma que a gente está estudando, o fabricante segue ela como referência e coloca outros códigos que ele tem interesse. Então, cada máquina vai ter uma forma de codificar, né? Vai ter uma determinada linguagem que o fabricante usa como linguagem de programação. Então, não necessariamente o que você vai aprender no RS-274, a sua máquina que você vai programar vai usar exatamente dessa forma. Por quê? Porque vai ter outras funções do fabricante, conforme eu já expliquei. A maioria dos códigos aí que a gente vai ver nessa máquina são códigos, né, do RS-274. Da mesma forma que nós vamos programar o CNC Simulator, nós programaríamos essa máquina Thiessen-Hiller. A única diferença é que esta máquina Thiessen-Hiller, né, que tinha lá em Santa Catarina, uma máquina real, e que a gente programava para ela exigia programação em microns. Bom? Então, toda a descrição da movimentação de ferramenta, né, que é mostrada anteriormente aqui, nesse código aqui, ó,
É tudo em micron, ok? Se vocês forem aqui, ó, peça didática, robô, Sobracom. Aqui tem todos esses slides aí que eu disponibilizei para vocês. E a partir de um determinado slide aqui vai ter o código G, né, que a máquina entende. Então, para eu não ficar explicando, né, e enchendo de zeros, né, tá vendo aqui, ó, ele não manda para posição 225 milímetros, ele manda para a posição 225 microns. Bom? Então, na realidade, todo o 22,5, melhor dizendo, todo o posicionamento que ele define é em microns. Por quê? Porque a máquina trabalha em microns. Hoje, nenhuma máquina vai trabalhar em microns. Por que ela trabalha em microns? Porque o fabricante, Siemens, usou nessa máquina o micron, né? Como unidade, e não o milímetro. Então, nós éramos obrigados a programar a máquina em micron, né? Então, por isso tem todos esses zeros. E eu não conseguia mudar para milímetros. Só conseguia trabalhar com micros. Mas os códigos Gs, né, são os mesmos códigos que nós vamos trabalhar no RS-274. Então, todo o código que é apresentado aqui é um código padronizado. Não tem nenhuma função específica do fabricante. Então, tudo que eu vou apresentar aqui em termos de programação, né, é compatível com o RS-274. Então, a porcentagem 10 é o número do programa. É dessa forma que a gente faz no RS-274. Comentário. Eu apresento lá. DO, o que é DO? Deslocamento de origem. Vou usar o deslocamento de origem que eu explico aí no vídeo, que é o G54, que a gente já viu, né, que é um deslocamento de origem, é uma função de programação que está disponível, né, lá na tabela de código G. Essa tabelinha de código G. Tem o G54, né, que eu já apresentei há algum tempo atrás para vocês. Então, nós vamos utilizar esse G54. Estamos informando dentro de um comentário. Então, esta segunda linha é uma linha de comentário, que o G54 está na posição X225, Y109.5, Z0, né, e B0. Então, esse aqui, né, é a posição do zero peça, que é esse cara aqui. Então, este zero peça é esta posição em relação ao zero máquina. Em X vale 225, em Y vale 109,5, em Z vale 0 e em B vale 0. B é a orientação do pallet, né, da mesa. Então, este comentário é para quem? É para o operador da máquina, né? Então, o operador da máquina tem esse desenho de processo para fabricar essa peça, né? E no código G, eu estou passando essa informação gráfica, né? Esse desenho. E quando o operador lê esse programa, ele sabe que vai ter que zerar o zero peça, esse cara aqui, ó, ZP, em relação ao zero máquina, usando a função de deslocamento de origem, que a gente chama aí de G54. Bem, então, depois ele passa aqui, ó, os parâmetros de ferramenta, to offset, também entre comentários. Então, isso aqui é uma instrução para o operador para fazer a preparação da máquina. Vai fixar a peça bruta e vai zerar conforme o que foi definido aqui pelo plano de processo, pelo código G. Vai informar também que o deslocamento de origem, não deslocamento de origem, to offset, né? Zeramento de ferramenta,
ele vai colocar o comprimento da ferramenta. Lembra que as ferramentas, a gente tinha a ferramenta T1 e T2. Então, a ferramenta T1 tem um comprimento de 199. Então, ele vai armazenar este parâmetro, que é o comprimento da ferramenta, no corretor de ferramenta, né, num registrador da máquina que chama D01. E o outro comprimento da ferramenta, né, que é a ferramenta de broca de centro, tem um comprimento de 164. Então, ele vai zerar, né, no registrador D02, lá numa página de memória da máquina, associada à geometria de ferramenta, a tool offset. Além disso, né, a gente conhece o diâmetro de cada uma das ferramentas que a gente vai utilizar, só que a gente não vai usar nesse código compensação de raio de fresa. Se a gente utilizar essa compensação de raio de fresa, a gente teria que criar aqui, ó, um D3 para falar que a fresa tinha 35 milímetros e um D4 para falar que a broca de centro tinha 3 milímetros de diâmetro. Como a gente não vai usar compensação de raio de fresa, a gente vai trabalhar com G40, então eu não vou usar essas informações do diâmetro ou do raio da fresa, então, do raio da broca. Então, eu não preciso mandar o operador zerar, né, colocar esses corretores na máquina. Bem, aí depois ele começa com o primeiro bloco, né, preparando a máquina. Então, ele chama aqui como sendo o bloco N5. Aqui já é o código G, né? G90, coordenada absoluta. G53 vai utilizar o sistema de coordenada do zero máquina, né? Por quê? O zero peça é G54. E ele é modal. Uma vez que eu ative, ele vai valer para todos os blocos que eu incluí. E o G53, ele é não modal, ele só vale para aquela linha que ele está definido. Então, ele só vai valer nessa linha. Aí, o que ele faz? Chama o G40. O que é o G40? Sem correção de raio de fresa. Então, se o raio de fresa, corretor de raio de fresa, G41, G42, estivesse ativo por algum motivo, eu estou cancelando ele quando eu chamo o G40. O G0, o que é? É uma função de movimentação rápida. Y150, Z600 e B0, o que é isso aqui? É o ponto de troca da ferramenta, que eu expliquei anteriormente, né, para outra pergunta que foi feita. Então, eu estou mandando aqui a ferramenta, a posição do fuso, para o ponto de troca, que fica em Y150, então ele movimenta para cá, e ele recua para cá, tendo como referência o zero máquina, sem levar em conta a compensação de raio de fresa. E depois coloca também a orientação do fuso em B0. Aí no próximo bloco, né, para ele não mover X, Y, Z simultaneamente, né, ele chama G53 e manda a ferramenta para X450. Ok? Ele manda a ferramenta, não a ferramenta, a mesa agora, né, para a posição X450. Pronto, agora a gente está no ponto de troca de ferramenta. Aí ele chama a ferramenta, que é a T01, né, que a gente falou que ia montar essa ferramenta no magazine em posição T01, e chama a função miscelânea M06 para trocar a ferramenta. Depois chama M21, então M21 é outra função miscelânea, por exemplo, né, para fechar a porta, ligar líquido refrigerante, é uma função miscelânea do PLC que vai fazer alguma coisa de abrir e fechar alguma coisa. Então, aqui, provavelmente, talvez seja fechar a porta. Bem, aí depois ele vai para a linha N20, chama o G54,
Então, o G54, ó, esse aqui, ó, que é o deslocamento de origem. Então, ele vai chamar esse G54. Por quê? Porque o operador já zerou a máquina e colocou lá no registrador, né, do G54, lá na memória da máquina, a posição X 225, Y 109.5, Z0 e B0. Então, quando eu chamo o G54, a partir da linha 20, eu estou fazendo uma translação de coordenada para qualquer movimentação que eu faça. Bem, agora ele chama o G43, né? Lembra aqui, ó, G43 está em algum local aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. G43, ó, esse cara aqui, ó. Agora eu vou fazer a compensação do comprimento da ferramenta. Então, eu chamo o G43 e chamo um corretor do comprimento da ferramenta, que é o D01. Então, ele chama o D01 aqui, ó, tá vendo? Pronto, agora, além dele ter definido o deslocamento de origem, né, associado aonde está o zero peça, que é esse cara aqui, ó. Então, ele está 215 em X, 109.5 em Y, em Z vale 0 e em B vale 0. Agora, ele está falando também que esta ferramenta que ele trocou tem um comprimento de 199 milímetros. Então, ele chamou isso através do G43. Bem, aí ele faz toda essa definição, né? E posiciona a máquina em X35, Y50. Por quê? Porque anteriormente ele tinha chamado um G0 e o G0 está ativo. Então, nessa linha N20, quando eu defino uma Z35, o que é Z35? É o plano de segurança. Ok? E o que é o X50? O X50 é essa direção aqui, ó. Ok? Então, eu tenho aqui Z nessa vista, Y. E nessa outra vista eu tenho X e Y. Quanto é que vale o X daqui até aqui? Vale 30, né? Ele está posicionando em X50. Por que ele está posicionando em X50? Porque a ferramenta tem 35 milímetros de diâmetro. Por quê? Porque é uma fresa de topo de 35 milímetros. Ok? Então, quando eu coloco na posição X50, qual é a posição que o centro da ferramenta está? Né? Então, a peça bruta tem 30. Então, até aqui é 30. A ferramenta tem 17,5 de raio. Então, eu vou somar 30 mais 17,5. Então, eu vou ter 47,5. Como eu estou definindo em X50, então eu deixei aí um vazio entre a ferramenta e a peça bruta na direção X de 2,5 milímetros. Então, eu estou numa posição segura, né? Por quê? Porque eu estou afastado da peça na direção X a 2,5 milímetros. Aí ele vai agora para a posição X 22,5. Onde é que é 22,5? Né? 22,5 em Y, né? Isso aqui vale 35 até aqui. Okay? Em relação ao zero, em Y, né? Nós temos daqui até aqui 40. A ferramenta tem quanto? 17,5. Então, eu quero colocar a ferramenta bem no centro para fazer esse rasgo, né? Para fazer essa região A. Então, eu estou pegando 17,5, que é o centro do fuso, né? Mais 5, que dá 22,5. Então, eu coloquei a ferramenta bem aqui, ó. E a ferramenta está
na direção Z, bem aqui, ó, em Z35, a 5 milímetros. Em relação a X, ela está bem aqui. Está em X50. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a estratégia de remoção de material. Eu vou até o plano de trabalho, vão ser 3 passes, então eu vou até Z25 e faço a usinagem com G01 até X menos 50. Então eu saio da ferramenta daqui e venho até aqui. Aí eu fiz o primeiro remoção do volume de material com 3 passes, né? Que vai ser de 5 e 5. Então tem peça bruta a partir de Z30. Então o primeiro plano é Z25, Z20 e o último plano é Z15. Então eu vou fazendo esses passos de usinagem, ok? Aqui ele ainda definiu a rotação da peça, da ferramenta, né, 1.200 RPM, e ligou o fuso, o M03. Pronto, a ferramenta está pronta para fazer a primeira usinagem. Aí, para fazer a primeira usinagem, né, o que ele tem que fazer? Chamar G21, ok? Então, o G21, né, vai fazer a primeira usinagem. Então, ele vai aqui, ó. Aqui não é X, não. Aqui é Y, tá? Y25, que é o plano de trabalho. Ele estava em Z35, plano de trabalho, de segurança. Agora ele vai para o plano de segurança, não plano de trabalho, plano de segurança. Aí ele vai para o primeiro passe de usinagem, que está onde? Em Y25. Então ele vai até Y25, ok? Aí a usinagem, ele chama G1. Né? E vai até onde? Está aqui, ó, em 50, né? Ele vai para o outro lado, em menos 50, porque aqui é o X0. X50, X menos 50. Ele vem até aqui. Pronto. Fez o primeiro passo de usinagem. Então, removeu aqui o primeiro volumezinho de material de desbaste, que é Z25. Aí, depois, ele faz uma estratégia de aproximação até o próximo plano de trabalho, que são 3 passos, né? Z25, Z20 e Z15. Então, aí ele vai para, chama G0, vai para Z20, que é o segundo plano de trabalho, e agora chama G1. O G1 ele já tinha definido que a velocidade vai ser 300 milímetros por minuto, lá do plano de processo, né? Que a gente já viu anteriormente. Aí ele chama G1 e vai até a posição X50. Pronto. Fez o segundo plano de trabalho, que é a Z20. Só que ainda falta o passe, né, de usinagem. Então, ele vai com estratégia de aproximação até o plano Z15, então chama G0 Z15, e finaliza a usinagem em Z-50. Ok? Pronto, ele fez a primeira feature de usinagem, que é a região A, que é constituída por 3 passes de 5 e 5 milímetros. Z25, Z20 e Z15. Pronto, esse primeiro volume de material foi removido. Bem, acho que eu finalizo essa demonstração aqui, né? E na próxima aula, né, eu continuo apresentando a usinagem. Agora vou para a região A superior, rosto e assim por diante. Bem, então, essas são as estratégias que foram definidas, né? Então, repetir de novo as estratégias, apesar de já estar gravado aí, porque, infelizmente, nem todo mundo assiste os vídeos, né? Estou assumindo aí que vocês já assistiram, né? E que entenderam toda essa estratégia de remoção de material seguindo o plano de processo. Diga, João. Bom dia, professor. Sim. Veja lá, eu estou tendo um pouco de dificuldade para conseguir visualizar onde que está o zero máquina que a gente está usando para esse centro de usinagem, por exemplo, do robô. Se o senhor der uma olhada, por exemplo, ali no fim do minuto 21, no começo do minuto 22 do vídeo, tem a indicação das distâncias, né? Bem nesse slide anterior. Isso, esse aí. Por que que o zero máquina tá meio que fora da máquina?
Não seria mais fácil deixar ele todo centralizado ali no meio da placa de 3 castanhas? Não ia ser mais fácil até para o nosso posicionamento em relação ao 0 peça? Como eu já expliquei anteriormente, né, o zero máquina é um sensor de fim de curso. Se ele estiver escondido na estrutura da máquina, a mesa da máquina não toca no sensor. Então, você tem que colocar o sensor em relação aos eixos X, Y, Z, numa posição que você consiga deslocar a mesa e tocar no sensor. Desloca aqui em X e toca aqui. Entendeu? Então, por isso que ele tocou aqui na direção X. Na direção Z, é a mesma coisa. Então, esta posição aqui em Z, que ele coloca como zero máquina, ele conhece que essa distância, quando a máquina se desloca em Z, ela vai tocar lá no final de curso. Quando ele toca no final de curso, essa distância em relação à estrutura da máquina vale 600. Né? Então, ele faz um deslocamento do fabricante, né? Como eu já mostrei para vocês no centro de usinagem, e fala que o zero está nessa posição. Por quê? Porque ele sabe qual é a distância do fim de curso até esse ponto de referência. Tá? E a mesma coisa em relação a Y, tá? Então, em relação a Y, ele vai ter uma posição específica que a máquina conhece, que é associada a um sensor de fim de curso, a uma chave. Né? Então, você tem que tocar nessa chave. Então, o fabricante coloca onde ele desejar, entendeu? Então, isso aí não sou eu que me preocupo com isso. É o projetista da máquina. Ele vai falar, opa, a melhor posição é esta posição, né, de referência para os eixos. Então, ele define essas posições e sabe que quando ele deslocar em Z e tocar no fim de curso, ele vai estar a menos 600 milímetros dessa posição física da máquina. Por quê? Porque quando a máquina foi montada, o cara colocou o sensor de fim de curso em relação a esse ponto de referência físico da máquina a 600 milímetros. A mesma coisa em relação a Y, ok? Então, quando ele desloca em relação a Y, ele coloca em relação a Y sobre esta linha. Então, ele toca o sensor de fim de curso. E essa linha é o Y0. Tá? E a mesma coisa em relação a X. Ele desloca toda a mesa para essa região e toca no sensor de fim de curso. Então, ele sabe que daqui para cá é menos 225. Então, ele sabe que é 225. Enfim, então, essas definições é do fabricante, tá? A gente não se preocupa com isso. A gente compra a máquina e o cara fala onde é que está esse zero. Então, a gente liga a máquina e ela vai para essa posição de zero e vai mostrar lá no indicador, né, no visor digital da máquina, a posição X, Y, Z e B zeradas, em função do que o fabricante definiu. Então, para você, é indiferente, a não ser que você seja um projetista de máquina e queira escolher uma posição de zero dentro da sua máquina. Aí você tem que fazer isso. Você vai escolher onde que eu vou colocar o sensor de fim de curso. Então, eu vou ligar a máquina e vou mandar a máquina buscar o sensor de fim de curso na direção X, Y, Z. Então, eu vou ter que gerar pulso, sentido horário, sentido anti-horário, até tocar esse fim de curso. No momento que toca esse fim de curso, eu sei que essa é a posição de zero do fim de curso. Por quê? Porque o encoder é incremental. Então, tudo isso eu já expliquei anteriormente para vocês, né? Vocês têm que entender que o zeramento é baseado no encoder incremental. Então, para zerar esse encoder, eu tenho que ter um ponto físico com um sensor de fim de curso. Tenho que tocar nesse sensor de fim de curso. E a partir deste toque, eu sei a posição do sensor de fim de curso em relação à posição
que eu coloquei do meu zero máquina. Pode ser o próprio sensor de fim de curso, ou não, dependendo da topologia da máquina. Então, quando a gente faz a montagem da máquina, a gente escolhe esses pontos de zero, né? Então, o cara coloca o zero máquina, normalmente no local que eu consiga chegar com o sensor de fim de curso. Aquele eixo em X, Y, Z tem que tocar nesse sensor. Então, não adianta eu ficar colocando esse zero dentro de um local da máquina, do volume de trabalho da máquina, que eu não consigo chegar. Por quê? Porque é inacessível, como ocorre no centro de usinagem, no centro de torneamento. Como é que eu vou chegar no zero da máquina associado à placa e à linha de centro? Eu não consigo, né? É impossível. Tem jeito. Então, eu coloco as posições em X e em Z e depois faço um deslocamento, que é uma informação do fabricante, em que eu defino quais são as distâncias em X, em Y e Z para fazer a translação de coordenada. Então, eu coloco um valor de zeramento do fabricante, que é um menos alguma coisa. Então, eu estou aqui, quero vir para cá. Então, é menos X menos 200, Z menos 100. Então, esta é a posição que a máquina vai entender agora. Por quê? Porque o fabricante colocou nesta posição. Então, esquece o que é mais interessante para você. É interessante para o fabricante. Aí o fabricante depois pode facilitar ou não a sua vida, colocando uma translação de coordenada do próprio fabricante, que é o que normalmente ocorre numa máquina de torneamento, no centro de torneamento. No centro de fresamento, isso normalmente não ocorre não, tá? Normalmente, esta definição é o local que a máquina busca quando a gente liga a máquina. Ligou a máquina, ela vai buscar o X, Y, Z, que é a inicialização dela, e a partir dali ela apresenta isso no seu visor, tá bom? Então, basicamente é isso aí. Bem, mais alguma questão? Diga, Maria. A minha dúvida é mais sobre o código G em si. Tem algum motivo, além de ser definido pelo fabricante, né? Tem algum motivo a mais para ser um código que é só em letras e números? E não, tipo, em nomes das funções, como no C, em Python e etc. Bem, isso foi desenvolvido em 1950, né? Então, em 1950 foi concebido um código mnemônico de fácil memorização, que são os códigos G, e os códigos M, as funções de posicionamento X, Y, Z. Então, isso é uma questão de padronização da norma, né, que criou o código G, que recomendou a estrutura, o que deve ser um comando numérico. Então, foi pensado nessa forma de representação, né? Então, isso aqui não é uma linguagem de programação, né, genérica, né? Ela é focada em definir como a ferramenta deve remover o material. Para fazer isso, você tem que definir quais são as estratégias, né, que você quer remover o material. Aí, em função das estratégias, você vai ter movimentações em avanço rápido, que é o G0, poderia ser chamado de outra coisa, né? Movimento rápido, mas aí não seria mnemônico, né? Teria que digitar, então cada letrinha é um byte, né? Então, para colocar uma função com 10 caracteres, você vai consumir 80 bytes de memória, né? Então, você lembra que você está no início do desenvolvimento dos computadores, né? Não tinha ainda microcontrolador, não tinha ainda memória. Então, memória era uma coisa cara, né? Então, tanto é que o CNC não tinha memória, né? O CNC era alimentado por uma fita perfurada. Você tinha que carregar os blocos, né, que descrevem as funções, bloco a bloco, e carregava isso para a memória de execução do CNC, do controlador do CNC. Então, você não tinha um computador de fato incorporado no CNC, porque não existia ainda um computador
miniaturizado, né, para trabalhar dentro do contexto de CNC, né, comando numérico computadorizado. Então, era só comando numérico. Em função da tecnologia, a forma mais simples de economizar memória, economizar fita perfurada, é colocar códigos mnemônicos, né, cifrados, né, G1, G2, G3, G4, G5, M1, M2, M3, M4. Então, você, com uma letra, define a função preparatória do tipo G, né, e com a outra letra M, as funções miscelâneas de CLP. Então, isso é justificativa, né? Então, a gente não está no mundo dos computadores, né? A gente está no mundo ainda onde tudo era analógico, né? Onde os circuitos eram discretos, né? Você não tinha um circuito integrado, né? O transistor estava começando a ser usado, os primeiros usavam válvulas, né? Então, é aquele contexto de desenvolvimento de tecnologia, né, em que os computadores ainda eram muito limitados. Uma máquina de comando numérico, né, ainda não utilizava nessa época um computador, né, não era um computador de fato. Era um comando numérico. E as funções eram implementadas, né, basicamente usando eletrônica discreta, né? Ao invés de você ter uma eletrônica, né, digital, né, tudo digital, né, simulava filtro, simulava isso digitalmente, como a gente faz hoje, né? Hoje a gente vai lá no MATLAB e cria o filtro que a gente quiser, né? É um filtro digital, não é um filtro de componentes elétricos, né? Você vai colocar, né, capacitor, resistor, né? Conceber o seu filtro para mudar o sinal analógico. Diferente, né? Lá no início, você estava trabalhando basicamente com sinais analógicos. Você não estava trabalhando com sinais ainda da forma que a gente trabalha hoje no computador. Então, hoje, tudo que a gente faz, né, um controle usando, né, todo um sistema de placas analógicas, a gente faz um controle digital, né? A gente vai lá e implementa o nosso PID digitalmente, uma função matemática. Antes não, né? Antes você não tinha esse poder de processamento, não tinha o controlador, não tinha o CI, né? Não tinha, só apareceu na década de 70, você não tinha essa capacidade de processar as coisas digitalmente, né? Então, a gente processava, né, fazia, né, o controle de uma forma em que eu não digitalizava propriamente o sinal, né? Eu tratava o sinal de uma forma analógica. Então, chegava lá e processava aquilo lá dentro de um contexto analógico. Por quê? Porque eu não tinha lá a figura do conversor analógico digital, digital analógico, então o meu mundo era analógico. Né? Assim como os sensores geravam sinais analógicos, né? O princípio de funcionamento era por um princípio magnético, não era por um princípio digital, né? Como é um encoder, como é um princípio óptico, né? Enfim. Então, são limitações da tecnologia. Então, em função da tecnologia, o recurso de memória que era limitado, não era um computador, então nós utilizávamos uma solução baseada, né, num código, né, mnemônico. Então, você tinha uma função para fazer interpolação linear, que é o G1. Movimentação rápida, G2, G0. Interpolação circular sentido horário, G2. Sentido antihorário, G3. Então, era um mnemônico, né, que consumia pouca memória. Por que eu não vou falar? Escrever uma coisa gigantesca. Interpolação, função, fulano de tal. Não precisa, né? Porque são poucas funções também. E o código é mnemônico, né, de fácil memorização e com instruções que consomem pouca memória. Então, basicamente é isso aí. Ok? Bem, próximo. Obrigada.
Bem, então recomendo aí, né, se não tiver mais nenhuma questão, que vocês assistam esse vídeo de novo aí, né, entendam direitinho toda essa análise de tomada de decisão do planejamento de processo, porque vocês vão ter que fazer isso na peça de vocês. Então, tentam entender aí como isso ocorre, porque é desta forma que a gente vai fazer a codificação e a criação do nosso código G para executar automaticamente, desde a troca de ferramenta até as estratégias de remoção de material. Bem, espero que esteja claro aqui o que a gente fez aqui nesse código para fazer o volume A, né, inferior, bem simples, né? Então, basicamente, eu vou definir um plano de trabalho, Z25, e vou mover a ferramenta de X 50 até X menos 50, sem usar compensação de raio de fresa. Como eu não uso compensação de raio de fresa, eu tenho que posicionar a ferramenta levando em conta a dimensão do raio dela, que é o que vocês vão fazer no fresamento. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a função G40, sem compensação de raio de fresa. Então, você vai definir a linha de centro, né, da ferramenta como sendo a cota maior da peça bruta, mais o raio da ferramenta, mais uma região segura distante a 2,5 milímetros da peça. Então, por isso que a posição aqui é X50. Como eu já estou no plano de trabalho X25, aí eu vou até X menos 50, usando o G1, né? Interpolação linear. Depois, com G0, eu vou para o novo plano de trabalho, que é Z20, e faço a usinagem chamando G1, e faço a movimentação até X50. E para fazer o último passe de usinagem, já que são 3 passos, que está lá no meu plano de processo, né? No meu plano de processo aqui atrás, ó, nós definimos ó, região inferior A, profundidade de 5,5 milímetros, 3 passos. Então, vou remover 15 milímetros de material. Então, para fazer 15 milímetros de material e chegar na cota desejada da peça, né? Qual é a cota desejada da peça? É a cota Z15. Então, eu tenho que ir para Z25, Z20 e Z15. Então, são os 3 planos, né, de trabalho. Então, este cara aqui, ó, é Z15. Ok? Desculpa, esse cara aqui, ó, é Z15. Então, para remover esse volume de material, Z25, Z20 e Z15. Então, é exatamente o que foi feito aqui, né? Eu faço a primeira usinagem, né? Onde eu estou posicionado. Em relação, né, a Z25, e depois eu vou fazendo a estratégia de remoção de material até X50, né, que é Z25. Aqui, vou até Z-50, depois vou para Z20, né, okay? É o próximo plano de trabalho. Aí faço uma interpolação linear para X50, coloco a ferramenta novamente desse lado. Depois chamo uma movimentação rápida em relação a G0, né? Vou até Z15 e faço a usinagem até X menos 50. E finalizo os 3 subvolumes, né? Z25, Z20 e Z15, né? Retirando todo o volume do desbaste
de A. Então, aqui eu removi o segundo volume. Agora eu vou fazer uma estratégia de aproximação até o terceiro volume, que é Z15, né? Eu vou com G0, né? Já que eu vou movimentar em vazio, sem usinagem. Estou aqui em X50, aí chamo G1, né? Já que é modal, né? Tem que ficar mudando de função. E vou até X-50. Pronto, fiz a usinagem do primeiro volume de material. Bem, a gente vai repetir isso na próxima aula, no A superior, no rosto, no B inferior e no B inferior, no B superior e no B inferior. Ok? Bem, se não tiver mais nenhuma questão, a aula era basicamente essa parte introdutória, né? Para fazer a usinagem das features, das operações de usinagem para cada features, construindo o workstepping dos volumes da frente do robô, né? Volume A inferior, A superior e rosto, e depois a traseira do robô. Então, isso aí a gente vai dar continuidade na próxima aula. Vou disponibilizar o vídeo para vocês na próxima aula, né? Para que vocês vejam todo o código. Na próxima quarta-feira, provavelmente a gente já inicia as atividades da programação da vela e da programação da fresa. A primeira coisa que a gente vai fazer é o projeto da peça da vela. Então, para fazer isso, eu recomendo que vocês usem o papel milimetrado. Então, por favor, adquiram aí, né, papel milimetrado, aí fica mais fácil de vocês criarem o desenho, né, à mão livre, no papel milimetrado. Se alguém quiser usar um CAD, né, pode usar, né, mas como toda a programação vai ser manual, né, eu acho que é mais fácil fazer no papel milimetrado. Mas quem sente fica mais confortável em usar o CAD, a opção é de vocês. Ok? Bem, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou encerrar a aula nesse momento. Diga, Anderson. Eu perguntei ali no chat, é sobre o uso do Mastercam, porque quando a gente vai procurar, tem a versão normal e tem uma versão que é para SolidWorks. E eu não sei a diferença, eu perguntei... Não, é normal. Você vai usar essa outra versão, eu nunca usei. Mastercam é normal. Mastercam é Mastercam. Tá bom. Perfeito. Então, quando baixar, busca versão estudantil Mastercam. Ok? Perfeito. Obrigado. Mais alguma questão? Bem, então eu dou por encerrada a aula de hoje, tá? Então, aqueles que não assistiram o vídeo de forma completa aí, recomendo que assistam, né? Já que aparentemente aí ninguém tem nenhuma dúvida sobre esse início de tomada de decisão do planejamento de processo. Para não ficar sendo redundante aqui, falando a mesma coisa que eu já falei no vídeo, né? E na aula de hoje. Eu encerro a aula por aqui e vou agendar a próxima aula. E na próxima aula eu finalizo toda a programação da peça. Aí a gente vai ver toda a peça programada em todas as regiões. E talvez fique mais claro aí, né, o que a gente precisa fazer em termos de tomada de decisão do planejamento do processo. E depois a codificação, usando aí o modelo de informação, né, do STEP-NC, que eu estou tentando ir apresentando para vocês, né? Tem que ir desenhando, né? Pegar a peça bruta, pegar a peça acabada, ver cada um dos volumes de material que a gente vai remover, pegar cada volume de material, associar uma operação de usinagem. Cada operação de usinagem, escolher a ferramenta, obviamente a gente já sabe qual é a máquina, né? Então a gente vai escolher a ferramenta, vai escolher as condições tecnológicas, os planos de segurança, vai escolher o caminho da ferramenta, né, as estratégias de usinagem. Então, tudo isso aí faz parte da nossa tomada de decisão, que vai ser apresentada, né, no nosso código pneumônico, né, código G,
código M, onde nós vamos escrever passo a passo como a ferramenta vai interagir com a peça para remover material para criar aquela superfície, para criar aquela geometria desejada, né? Então, para fazer isso aí, nós temos que ir identificando todas essas fases de tomada de decisão. A gente tem que escolher a peça bruta, a partir da peça acabada, o desenho da peça acabada. Vamos fazer um desenho de processo da peça bruta. Vamos definir como essa peça bruta vai ser fixada na máquina, que a gente já sabe qual vai ser a máquina que nós vamos trabalhar. Vamos gerar nosso plano de processo, que é aquela tabela. Vamos desenhar todos os volumes de material associado à interação entre a ferramenta, que vai atuar na peça bruta, e vai gerar a peça acabada. Então, a gente vai marcar, né, no nosso desenhozinho, todos esses volumes, né, identificando quais as necessidades de ferramenta que nós vamos ter. Obviamente, na peça que a gente vai programar, né, fresamento e torneamento, a gente só vai usar uma ferramenta, né? Por quê? Porque a gente fabricava essas peças anteriormente, né? E depois, no final do curso, eu também vou fabricar uma ou duas peças aí de fresa e de torno, como exemplo da aula final aí de apresentação de uma peça que eu escolho aí de algum aluno, né? E com essa peça a gente tenta fazer uma aula remota, né? Ou gravada, ou ao vivo, né? Para demonstrar, né, todo esse ciclo de vida associado à fabricação da peça e à medição da peça usando os equipamentos que nós temos lá no chão de fábrica. Bem, então é basicamente isso que eu queria apresentar na aula de hoje. Então eu vou encerrar por hoje, tá? E na próxima quarta a gente dá continuidade. Então, bom dia a todos aí e até a próxima aula.